Meninas, vamos a algumas orientações de como fazer, de como bordar o estojinho, tá? Eu vou bordar aqui na aula com vocês esse modelo que não tem recorte, porém, com recorte, que é esse daqui, que tem esse recorte aqui no meio, o passo a passo vai ser exatamente o mesmo, tá? É só seguindo a marcação da matriz, e aí vocês vão colocando os recortes nos locais certos. Tô utilizando um TNT. Eu indico gramatura 80, no meu caso aqui eu tô utilizando 100, ele vai ficar um pouquinho mais grossinho, mas aqui tinha acabado, então eu comprei só esse 100, mas eu sempre oriento o TNT 80. E como estruturador, eu vou utilizar o nylon acoplado. O nylon acoplado, para quem não conhece, é esse material aqui, ó, que parece uma espuminha de um lado e um tecidinho brilhoso do outro lado, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar, já coloquei a minha matriz aqui na máquina, vai fazer a primeira marcação. Aí, eu vou colocar aqui o meu estruturador, que é o nylon acoplado, para fazer a primeira marcação em cima já do nylon, tá? Então, venho, ó, coloquei o nylon aqui e ela vai fazer a primeira marcação. O nylon tem que ser sempre maior do que a nossa área de bordado. Vocês podem, para quem tem dúvida em relação ao tamanho, eu sempre corto maior, né? Mas vocês podem fazer a primeira marcação, só para vocês saberem o tamanho que vai ficar. E aí depois vocês voltam para a primeira marcação de novo para colocar o estruturador. Também é uma opção, tá? Então, ó, tá fazendo toda a marcação aqui. Eu tô utilizando já a linha que eu vou, a cor de linha que eu vou utilizar no meu bordado. Então, para vocês vai aparecer bem pouquinho. Fez a primeira marcação, a próxima é já para colocar o meu sintético. Nesse caso aqui, como eu vou fazer ela inteira, então eu corto o meu sintético todo, ó, e venho aqui e já vou prender aqui. Então, a máquina vai prender. No caso dessa daqui, o que iria acontecer? Eu não iria colocar ainda o meu sintético, então eu faço a marcação, ela vai fazer a marcação desse pedacinho. Aí eu venho, coloco um pedaço de sintético aqui em cima. Depois ela vai fazer a marcação aqui do outro lado, que é esse pedaço aqui. Aí eu venho, coloco o sintético em cima. Depois ela vai fazer a marcação central. E aí eu venho, coloco o sintético de outra cor aqui em cima. Por que que a matriz é assim? Para não ficar sobreposição de sintético, principalmente na parte do meio onde vai ter o bordado. Então, tem os recortes nas laterais e depois o recorte para colocar aqui em cima para não ficar nada sobreposto, tá? Vou fazer aqui, ó, coloco o meu material, tô utilizando a agulha de número 11. Se porventura na minha máquina não bordar, começar a desfiar a linha, quebrar a agulha, eu troco e coloco a agulha 14. Mas aqui a minha máquina aceita de boa a agulha número 11. Então, ó, eu vou marcar e aí eu já volto para vocês verem como tá ficando. Ó, então, já marcou aqui, aliás, já prendeu aqui o meu sintético. Para fazer no tecido é exatamente do mesmo jeito, só que aí vocês vão colocar o tecido e a manta R1 ou manta R2, tá? Agora, ela vai começar a fazer uma tela C. A partir daqui é bordado normal, tá? Vocês podem optar por colocar o celofane nacarado, como eu coloquei nessa, ou não, mas a partir daqui é bordado normal. E aí, a gente vai bordar uma vez com essa partezinha com o bordado, né? Eu vou bordar um dentinho aqui. Então, a gente vai bordar uma vez e depois a gente vai bordar mais uma vez até uma tela C. Aí, a gente não borda o restante, tá? Com a mesma matriz, a gente consegue fazer frente e costas. Então, uma vez a gente borda com o desenho e outra vez a gente borda até uma tela C. Vou fazer as duas partes aqui e aí eu volto pra gente fazer o passo a passo da peça. Então, aqui eu já tenho o meu bordado pronto. Bordei a frente e bordei a parte das costas também do mesmo jeitinho que eu expliquei pra vocês. A gente borda, só não faz a parte do desenho interno, tá? E aí, eu vou recortar. Com esse mesmo, eu vou usar isso daqui como se fosse um molde, né? Então, eu vou recortar 2 vezes no bagum. Aqui eu tô utilizando o bagum tradicional, então, corto 2 vezes. Sendo que nessa parte de cima, eu vou diminuir meio centímetro. Então, ele vai ficar, ó, meio centímetro menor do que o corpinho da peça, ó.
Ele fica meio centímetro menor, tá? Vou recortar também 2 faixinhas de 3 centímetros, maior do que a largura da minha peça. E vou recortar aqui, ó, um pedaço de plástico. Esse daqui que eu tô utilizando é o gramatura 30, pode ser o 20 também. Aqui ele tem mais ou menos 15 centímetros. O meu é um retalho, então ele tá um pouquinho maior. Pra gente fazer esse bolsinho aqui, ó, de trás, que é opcional, né? Vocês podem fazer ou não. Nessa daqui eu vou fazer, mas nas próximas eu vou deixar sem, porque não tem tanta necessidade de colocar o bolsinho, sendo que dentro dela cabe muita coisa. E aí, quando a gente não coloca o bolsinho, a gente consegue colocar uma tagzinha com o nome. Mas a proposta é com o bolso, então eu vou ensinar para vocês a aplicar o bolsinho também. Então, cortado todos os materiais, e a gente vai precisar também de um zíper, com mais ou menos aqui uns 6, 7 centímetros maior do que a largura da nossa peça, e também um cursor. Feito isso, a gente já vai começar a preparar aqui o material. Então, eu vou pegar o meu plástico e vou pegar as 2 faixinhas de sintético que a gente já cortou. Nas 2 faixinhas, eu vou fazer uma marcação no meio. Então, vai ficar entre elas aqui uma marcação de 1,5 centímetro, tá? Pra gente conseguir posicionar aqui, ó, o nosso plástico. E aí, eu venho com a fita dupla face e vou passar ela aqui, entre uma marcação e outra. Então, ela vai ficar centralizada. Ó, passei a fita dupla face. Essa daqui que eu tô utilizando é a de 19 milímetros. Eu gosto muito da marca Kremer ou da Tech Bond. Aí, vou pegar aqui o meu plástico e vou posicionar ele aqui em cima, ó. Só que na hora de eu posicionar, eu não coloco em cima da marcação. Eu coloco sempre um pouquinho para baixo dessa marcação, tá? Então, posicionei aqui o meu plástico. E agora, eu vou dobrar aqui, ó, a outra ponta, encontrando as 2. Ó, vou dobrando aqui, encontrando as 2 partes. Vai ficar desse jeitinho, tá? Vou pegar um zíper, eu falei pra vocês um zíper só, vocês vão cortar 2 vezes, tá? Por conta do bolsinho. E aí, eu esqueci de falar essa parte. Aqui, eu vou fazer a mesma coisa, então, vou passar a fita dupla face aqui, e vou vir aqui, ó, e posicionar o meu zíper, tá? Pra posicionar o zíper, eu já vou mostrar pra vocês. Eu vou passar só a fita dupla face e depois a gente vem posicionando o zíper aqui certinho. Passei aqui a fita, já retirei a película. Então, agora, eu pego aqui, ó, o meu zíper e vou posicionar assim pra ficar mais fácil, ó. Aqui, a gente consegue ver uma diferença da trama. Então, a hora que muda a trama, eu venho aqui, ó, posicionando bem certinho no meu zíper, ó. Aqui, pra mim, a posição fica ruim por conta da gravação. Mas aí, vocês conseguem fazer bem certinho. Dá uma leve esticadinha no zíper. Só pra ele não ficar enrugado, tá? Ó, e vem posicionando ele aqui bem certinho, bem retinho. Depois que a gente fez isso, aí sim a gente vem e dobra, tá? Ó. Aí, a gente vem dobrando, deixa tudo bem certinho, bem bonitinho, tá? Feito isso, agora eu vou passar a fita dupla face aqui nessa parte, pra gente posicionar aqui em cima do zíper. Então, aqui, meninas, eu já coloquei a fita dupla face. Aqui eu utilizei a de 7 milímetros, que é a mais fininha, tá? Então, vem aqui agora, ó, e vou posicionar ele aqui, seguindo mais ou menos a mesma distância que a gente deixou lá na parte de cima, ó. E aí, vai ficar desse jeitinho, tá? Vou pegar a minha parte das costas e vou marcar aqui 2 centímetros. Eu vou marcar aqui pela minha mesa mesmo, ó. Então, vem aqui 2 centímetros
e venho aqui 2 centímetros. E aí, vou posicionar aqui. Eu gosto particularmente de também passar a fita dupla face, tá? Fita dupla face é vida pra gente. Então, ó, passei a fita dupla face, só que antes de aplicar aqui, eu vou passar uma costura aqui e uma outra aqui na parte de baixo pra prender esse zíper aqui. Então, vem, ó, tô utilizando a linha de poliamida na parte superior da minha máquina, na agulha, e também na bobina, tá? Então, passo de um lado, viro e passo do outro lado. E, ó, vai ficar desse jeitinho. Agora sim, eu venho, vou posicionar ele aqui, ó. E aqui, para facilitar, eu posiciono em cima da marcação, venho aqui, ó, e passo uma costurinha para segurar ele no lugar. Vou retirar aqui a minha fita, que na verdade já era para eu ter retirado, eu esqueci. E vou posicionar ela aqui, ó. Agora ela não vai sair do lugar. Venho e também vou passar a costura do mesmo jeitinho. Vou passar uma costurinha em cima, viro e vou passar agora uma outra costurinha aqui embaixo. Coloco o meu cursor e vou passar uma costura em toda a volta e recorto o excesso. Já tenho aqui, ó, o meu bolsinho costurado. Agora, eu vou pegar a parte da frente e vou posicionar, ó, avesso com avesso, tá? Só pra gente saber onde a gente vai posicionar, vai fazer a marcação pra colocar o zíper. Então, eu venho aqui sempre deste lado e vou marcar aqui, ó, 1 centímetro. Viro aqui e vou marcar 1 centímetro pra dentro, ó. Então, vai ficar essa marcação aqui, ó, de 1 centímetro. Nessa parte, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Então, pego ela aqui e vou marcar 1 centímetro. Ó. Então, vai ficar lados opostos, tá, ó. Só que quando a gente vira, elas estão alinhadas na mesma direção. E aí, eu vou posicionar o meu zíper. Então, eu vou pegar aqui o meu zíper, deixa eu só cortar um outro pedaço aqui. Eu vou utilizar o calcador aqui estreito, é o que eu mais gosto de trabalhar para essa peça, tá? Então, eu vou costurar ela todinha com esse mesmo calcador. Então, cortei aqui o meu zíper, eu vou dar uma seladinha para ele não desfiar, e aí eu vou destacar ele, ó. Destaquei o zíper. Eu vou pegar o lado aqui, ó, vou virar ele pro avesso, então aqui tá o direito, viro pro avesso e vou pegar aqui a cremalheira, encosto aqui em cima da marcação de 1 centímetro e deixo passar mais ou menos aqui, ó, meio centímetro, ó. Então, ele tá em cima da marcação. Venho aqui, seguro e vou passar uma costura, ó. Passei a costura, agora eu vou alinhar, ó. Então, eu venho, seguro aqui, ó, e vou alinhar ele aqui. Então, vai ficar, ó, um Vzinho. Ó, vai ficar uma prega. Alinho ela. Deixa eu só pegar o meu agulhão pra segurar, ó. E vou passar uma costura. Então, venho, costuro ela ali. E agora, eu venho costurando o meu zíper aqui na beiradinha, ó. Até o final. Então, vai ficar desse jeitinho. Agora, eu pego o meu forro, que foi cortado meio centímetro menor. Vou posicionar ele aqui em cima, ó. Direito com direito.
e vou passar uma costura. Essa minha costura, ela não começa, eu não alinho o meu calcador aqui, ó, na borda. Eu passo ele rente com a cremalheira do zíper, tá? Ó, então ele tá rente com a cremalheira do zíper aqui. Que é pra esse zíper não ficar com uma distância muito grande do zíper. Ó, passei a costura, viro, jogo ele lá pra trás e agora eu vou rebater aqui. E aí eu coloco rente aqui, ó, com o material, alinho, deixo sempre bem esticadinho e venho costurando, ó. Pra fazer no tecido é a mesma coisa, tá? Então, ficou pronta, ó, prontinha. Agora, eu vou pegar aqui a outra parte e vou fazer do mesmo jeito, ó. Então, venho aqui, eu vou posicionar da mesma forma, ó. Seguro e costuro. Agora, venho aqui, ó, seguro aqui e vou fazer a mesma preguinha, ó. Aqui vai ficar ao contrário, né? Então, eu vou virar pro lado interno aqui da minha máquina, ó. Não gosto muito de trabalhar deste lado, mas nessa peça aqui fica mais fácil. Então, venho costurando, ó. Não esqueçam de dar o retrocesso. Eu não dei ali, mas como vai ter outra costura, não tem problema. Ó, costurinha feita. Aqui, ó, se vocês quiserem dar retrocesso, pode vir e passar a costura aqui de novo, ó, não tem problema. Agora, a gente vai fazer da mesma forma. Pega aqui o nosso forro, direito do forro com direito do material. Posiciona ele, deixa bem alinhadinho aqui, ó. Alinha o calcador com a cremalheira aqui do zíper. E costura. Quem quiser pode colocar clipezinhos aqui, ó, para segurar o material. Para as iniciantes, conforme vocês forem fazendo, vocês vão pegando prática. E depois nem precisa do clipezinho. Então, costurado, vou jogar ele lá para trás, ó. Seguro aqui, ó, e jogo lá para trás. Agora, eu venho e passo a costura, ó. Vou segurando para deixar tudo bem alinhadinho, ó. E costuro. Prontinho. Então, agora aqui a gente tem frente e costas prontos. É só a gente passar o cursor para fazer o fechamento aqui da peça. Então, ó, para passar o cursor, eu alinho aqui. Precisa estar bem alinhadinho para ficar certo, tá? Corta um pedacinho aqui, ó. Ou pode já colocar direto. Então, corta um pedacinho, ó. Continua alinhado. E aí, eu vou passar este lado aqui primeiro. Vou seguir ele até encontrar aqui, ó, e ficar alinhado, ó. E prontinho. Passei aqui, sigo até o final, tá? Eu vou só terminar de passar, pro vídeo não ficar muito longo, e aí eu já volto. Passado aqui o nosso cursor, então, o que que a gente faz? Pega frente e costas e junta aqui as duas partes. E os dois forrinhos também para a mesma direção. Aí, aqui, eu vou alinhar aqui, ó, no sintético. Então, venho aqui, deixa eu virar aqui para mim, para ficar mais fácil, ó. Então, venho aqui e alinho, ó, sintético com sintético. Coloco os clipezinhos.
venho aqui, ó, abro meu zíper e vou alinhar sintético com sintético, ó. E agora eu vou clipar a peça inteira até o finalzinho. E vou clipar aqui o forro também. Agora, a gente vai costurar pra fechar ela, ó. Então, venho aqui, do fundo dela, começo a passar uma costura, ó. E aí, vou seguindo aqui o formato dela. Ó, vou costurando devagar. Todas as minhas, eu gosto de cortar elas aqui, ó, meio centímetro maior, tá? Ela sai da bordadeira, na hora que eu vou refilar, eu corto meio centímetro maior, porque eu gosto dessa margem um pouquinho maior, tá? Ó, costuramos. Vai chegar aqui no zíper, então eu não vou costurar. Então, eu paro aqui, ó, antes do zíper. Parei aqui, ó, em cima do zíper praticamente. E vou seguir agora um pouquinho mais pra frente, ó. Passei ali, dei uns pontinhos iniciais. Deixa eu só ver se a minha linha acabou, peraí. Ó, então, a minha linha tinha realmente acabado, eu passei onde não tinha costurado. Parei aqui no mesmo pontinho onde a gente tinha parado. Então, dei uns pontinhos, aí eu vou virar pra eu fazer um retrocesso, ó. Porque às vezes fica difícil da máquina conseguir caminhar por conta do volume aqui do zíper, tá? Então, dei o retrocesso, aqui eu vou costurar normalmente, ó. Fazendo a curva. Só que aqui eu não vou costurar tudo, eu vou deixar mais ou menos aqui, ó, mais tipo 8 dedos aqui, tá? Sem costura, ó. Então, vai ficar, ó, essa parte aqui todinha sem costura, que é pra facilitar a gente desvirar ela, tá? Então, aqui desse lado, eu passei só uma costura, eu gosto muito de reforçar essa costura aqui, ó. Então, eu venho e passei outra costura, só aqui desse lado, porque eu não dei retrocesso, tá? Corta aqui o excesso do zíper, sela ele. E agora, aqui no fundo, a gente vai dar alguns piques, tá? Deixa eu levantar aqui um pouquinho. Porque a nossa peça já tá pronta, ó. Então, aqui eu vou dar alguns piques sem cortar a minha costura. Ó, sem cortar a costura, eu dou alguns piques só nessa parte aqui, ó, arredondada, tá? Prontinho. Agora é só desvirar. Essa daqui minha vai dar um pouquinho mais de trabalho pra desvirar, porque lembra que eu falei pra vocês que eu coloquei o TNT 100? Eu gosto do 80 porque ele é mais molinho. Então, essa daqui eu vou sofrer um pouquinho pra desvirar, mas aqui, ó, coloco a mão lá no fundo, ó, e vou virando e jogando ela aqui pra fora, ó. Aqui vai ser sempre com cuidado, com carinho. Vocês podem aquecer a peça de vocês, tá? Com um secador ou com um soprador térmico. Se eu ver que a minha vai dar muito trabalho, eu vou aquecer ela, porque esse TNT aqui é muito grossinho para esse tamanho de peça. Mas eu acho que vai dar certo. Ó, vamos desvirando aqui, sempre com cuidado para não evitar de amassar demais ou amassar muito plástico.
a mão lá dentro e vai empurrando. E assim a gente vai arrumando ela, ó. Ela vai tomando forma. Todas as necessárias são feitas desse mesmo jeitinho, tá? Então, vou terminar de desvirar, ó, cantinho. Empurra o máximo que vocês conseguirem, ó. Tá? Pra eles ficar bem certinho. Empurra e faz esse movimento, ó. Porque aí a gente vai conseguindo arrumar eles, tá? Ó, aqui é a mesma coisa. Agora, aqui na parte de cima, ó, do zíper, mesma coisa, eu vou puxar, coloco o meu dedinho aqui dentro, ó, e vou começar a empurrar aqui o meu zíper. Ó, vou fechar ele, porque aí ele vai facilitar. Pra desvirar a primeira vez, assim, ele é mais chatinho. Pronto, agora eu venho, ó. Prontinho, ó. Olha como que ele fica bem certinho, bem bonitinho. E essa parte aqui também. Agora, o fundo é só a gente fechar. Então, vem aqui, ó. Arrumo sempre primeiro, ó, pra ele ficar bem certinho. E aí, eu venho aqui, ó, dobro. Passo a minha unha pra dar uma vincadinha, ó. E vou dobrar essa outra parte aqui em cima. Deixa eu só conferir antes de fechar se tá tudo certinho aqui. E agora é só a gente vir aqui e costurar. Costura feita. Agora, queima aqui todas as pontinhas com o isqueiro. Então, agora aqui, ó, é só a gente empurrar as pontinhas pra dentro. Ó, aqui você segura e abre o material, e aí você vai conseguir alinhar as costuras bem certinhas. E aí, o que tiver de fiapinho de linha, queima com o isqueiro pra ficar com um acabamento bem bonitinho. E esse daqui é o resultado da nossa peça. Uma necessaire rápida, prática de ser confeccionada. Essa matriz, ela está disponível para venda, tá? Vocês podem adquirir tanto comigo ou com a Eli. Eu vou deixar marcadinho aqui no arroba. Eu vou deixar marcadinho aqui o arroba, o contato de como vocês fazem para adquirir. Quem ainda não adquiriu o pacotinho das matrizes, tá? Que é o pacotinho Volta às Aulas. Então, vai estar disponível assim. Essa daqui é feita do mesmo jeitinho, tá? E aí, tem a matriz já montadinha para vocês. Esse outro modelinho, esse daqui é feito no 13x18. Esse outro, que é o estojinho também, que são os mesmos. Esse daqui no 16x26. Todos os outros são no 16x26. O único que é no 13x18 é esse daqui. E esse outro também, tá? E aí, tem outras matrizes que compõem esse combo, tá? Esse pacotinho. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Em caso de dúvidas, é só vocês me chamarem. Boa aula! E se fizer e quiser me marcar, eu vou ficar muito feliz em ver o trabalho de vocês e repostar a publicação que vocês fizerem com a marcação, tá bom?